morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos amados. Vamos curvar nossas frontes para elevar a Deus uma oração. Querido Deus, eterno Pai, bendito é o Teu nome, Senhor, para sempre. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque escolhemos estar aqui, Senhor, porque desejamos estar aqui, Senhor. Porque Tu nos atraíste com Teu amor, com a Tua graça, Senhor, com a verdade do Teu Espírito Santo. Teus filhos já Te louvam, Senhor, Teus filhos Te glorificam, Pai, na beleza da Tua santidade. Senhor, que nessa noite, Pai, possamos desfrutar dessa comunhão de forma plena, de forma profunda, Senhor. Que sejamos tocados em nossa alma, em nosso espírito, em nossa mente, em nosso coração, pela verdade absoluta da Tua palavra, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo se comunique, Pai, com o meu espírito o tempo inteiro, Senhor. Que não haja bloqueio, Senhor, desta comunicação, Pai. Que eu esteja sensível à Tua voz, Senhor, para falar do que é Teu, Senhor. Para me ater somente à verdade eterna da Tua palavra. E que os Teus filhos possam compreender, Senhor. Que as suas mentes, os seus ouvidos, os seus corações estejam abertos para serem ministrados pelo Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor. E tudo, Pai, tudo o que tiveres para fazer hoje, Senhor, que assim seja para a honra e glória do Teu nome santo, Pai. Deus Todo-Poderoso, no Teu nome santo, Jesus Cristo, vem agora neste momento, Senhor, fazer separação entre luz e trevas neste lugar, Pai. Que aqui habite a Tua luz de forma plena, Senhor. Que a Tua graça salvadora encha esta casa. Que aqui haja, Senhor, manifestação para a Tua glória. O Teu Espírito Santo, Ele é livre. Aqui Ele tem liberdade porque esta casa Te pertence, Senhor. Nós Te pertencemos, Pai. Cada um aqui, Senhor, é eleito por Ti, ó Deus, desde a fundação do mundo. Essa é a Tua verdade, Pai. E nós Te amamos, Senhor. Nós viemos à Tua casa, Pai, porque simplesmente nós Te amamos, Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta graça derramada e pelo Teu sangue vertido na cruz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Podem se assentar. No nome santo de Jesus, hoje, eu vou compartilhar com os irmãos a palavra de Deus de 1 Pedro, capítulo 1. Essa palavra, ela é uma palavra muito profunda e completa. Todo aquele que quiser saber para que você foi chamado, todo aquele que quiser saber para que serve o sangue de Jesus Cristo, todo aquele que quiser saber qual é o poder do Evangelho, compartilhe esse capítulo depois e medite no seu lar com mais detalhes, com oração, com a sua mente aberta, porque você vai entender que quando o apóstolo Pedro escreve esta carta aos irmãos de algumas regiões, ele fala detalhadamente da graça derramada de Deus na vida daqueles irmãos. E essa graça, ela é derramada na minha vida, na sua vida também. Então hoje, nós vamos compartilhar o que significa ser eleito. Quem são os eleitos de Deus? Eleito, na definição da palavra, né, se você for procurar no dicionário, ele está dizendo assim: aquele que recaiu a eleição, escolhido, predestinado. Escolhido vem do verbo escolher. E aqui é interessante porque o verbo escolher, ele é usado e tem 5 características aqui que os irmãos vão achar muito interessante. A primeira dela, fazer escolha de. A segunda, preferir. A terceira, extremar. A quarta, separar. E a quinta, marcar. Ao decorrer do texto, que nós vamos nos ater exatamente ao que está nesse capítulo, com alguns pontos relacionados também em outras citações, porque elas vêm corroborar para a verdade do Evangelho, da verdade que será ministrada, você vai entender
todos esses 5 passos, essas 5 características do verbo escolher na minha vida e na sua vida. Então, Pedro, lá no capítulo 1, ele começa assim. A minha tradução é um pouquinho diferente da leitura que o diretor fez. Vou ler para vocês. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros. Em algumas traduções está forasteiros e em outras peregrinos. Dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Esse é o verso 1. A primeira característica do eleito é que ele reconhece que ele é um estrangeiro, que ele é um peregrino nesse mundo. Então, os eleitos de Deus, eles são estrangeiros e peregrinos nessa terra. Levítico capítulo 25, 23 fala assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Palavra de Deus ao povo de Israel. Em 1 Crônicas capítulo 29, 15 diz assim: porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. No Salmo 119 diz assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira característica do eleito é ele se considerar como estrangeiro e peregrino aqui. Por quê? Porque nós vamos ler um pouquinho mais para frente, né, como nós fomos eleitos. A nossa pátria não é esta. A nossa pátria não pertence a este mundo. O que Deus escolheu para nós foi desde a fundação do mundo, o seu reino eterno. Então, aqui nesta terra, nós somos estrangeiros e peregrinos. Amém? Você se considera estrangeiro e peregrino como eleito de Deus? Verdadeiramente na sua vida? Se você se considera como estrangeiro e peregrino, sendo eleito de Deus, você vai ter a certeza que nem tudo que está aí fora convém a você. Você vai viver neste mundo como Jesus orou e disse: Pai, não quero que os tires do mundo, mas os livres do mal. Porque assim como eu, eles não são no mundo. Você entende essa verdade? Então você vai entender que para ser eleito de Deus, separado por Deus, você vai entender e rejeitar algumas coisas que o mundo te oferece, seja o que for, porque não convém aos eleitos de Deus. Não se sinta pertencente a nada que esse mundo oferece aí fora. Você vai viver na sociedade, você vai usufruir daquilo que a sociedade oferece para alimento, para trabalho, para produzir o seu pão, para alegria, porém, naquilo que convém aos eleitos. Tudo é lícito, mas nem tudo convém aos eleitos de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. E lá tem uma palavra, no verso 13, que é muito interessante. Fala dos patriarcas como Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Enoque, menciona Abel. E no verso 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, o que eu estou dizendo a você, que nem tudo que está lá fora nos convém, porque suja as nossas vestes, é verdade absoluta na palavra de Deus. E você só vai saber escolher aquilo que suja as suas vestes se você tiver aprendido, estudado, entendido e viver a palavra de Deus na sua vida. Você vai poder escolher aquilo que é santo e aquilo que suja as suas vestes.
Porque nós vemos aqui que todos aqueles, os patriarcas, que está escrito na palavra, Abraão, Isaque e Jacó, os primeiros eleitos de Deus, os primeiros escolhidos de Deus, a verdade aqui em Hebreus 11:13 diz que eles confessaram que eles eram estrangeiros e peregrinos. Então os eleitos de Deus confessam, reconhecem que aqui neste mundo nós somos peregrinos e estrangeiros. A nossa pátria não é esta. O nosso mundo não é este. Amém? Continuando a leitura de 1 Pedro, no verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, nós já fomos eleitos para Deus. Nós pertencemos a Deus. Então Deus nos escolheu. Deus tem preferência por mim. Deus tem preferência por você. Ele nos ama com um amor tão extremo que Ele derramou o seu sangue na cruz. Ele deu a sua vida por mim e por você. E a partir do momento que nós reconhecemos a mensagem da cruz que nós ouvimos aqui no domingo ministrado pelo irmão Moacir dos Santos, quando a gente entende a mensagem da cruz, nós somos separados. Nós somos pertencentes ao povo de Deus. E a partir daí nós recebemos uma marca. E essa marca é o sangue de Cristo nas nossas vidas. Nós somos marcados. A palavra de Deus diz que você foi eleito, você foi escolhido. E quem escolhe é Deus na sua presciência lá no início. Ele prefere, Ele tem amor extremo. Ele separa os seus eleitos, Ele separa do mundo, Ele tira a lama, Ele tira a sujeira, Ele tira tudo aquilo que é profano e Ele traz o seu povo para viver santidade. Porque nós temos uma marca que é o sangue de Cristo. E nós honramos esse sangue quando nós entendemos essa verdade. E nós pegamos a palavra de Deus e nós praticamos no nosso dia a dia a sua palavra. Porque é ela que nos santifica. É ela que nos mostra cada passo que nós temos que seguir para não sujarmos as nossas vestes. E não nos perdermos no caminho que nos leva à nossa pátria celestial. Essa verdade é absoluta. Não é o que eu acho ou o que eu penso. É o que diz a palavra de Deus. E não adianta o que você pensar ou o que outras pessoas pensarem aí fora. Porque não muda a verdade da palavra, o que nós pensamos ou o que nós não queremos aceitar para a nossa vida. Não muda a verdade da palavra. Então, todo o eleito, ele é gerado 2 vezes. Sim, nós somos gerados 2 vezes. Da água e do Espírito. Diz a palavra de Deus. No verso 3 está dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, em João também, capítulo 3, quando Jesus tem o diálogo com Nicodemos, vocês todos conhecem essa passagem, Jesus responde para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o eleito de Deus, ele é gerado 2 vezes. Nós nascemos 2 vezes, da água e do Espírito. Nós nascemos da água do ventre de nossa mãe. E também nascemos da água quando nós estamos perdidos aí fora. O Senhor nos busca com seu amor e nós somos batizados na água. E a partir daí nós nascemos e somos gerados para vivermos uma novidade de vida, agora com uma identidade espiritual. Amém? Então aqui nós entendemos que nós nascemos 2 vezes. Nós somos gerados pela água
e gerados pelo Espírito. Uma vez que nós somos gerados pelo Espírito, nós assumimos uma identidade espiritual. E essa identidade espiritual, ela tem a certidão com o nome do nosso Pai nela. E o nosso Pai celestial se manifestou através de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Redentor. Amém? Então você, a partir do momento que aceita essa verdade, que Ele é o teu Salvador, você nasce e é gerado no reino do Espírito e você tem uma identidade nova espiritual. Você não tem agora apenas a tua certidão de nascimento como um ser humano, como carne. Mas agora você tem uma certidão com o nome de Jesus Cristo nela, como teu Redentor, como teu Salvador, como aquele que vai restituir a você a tua herança que foi preparada lá antes do fim do mundo, lá no reino de Deus. Amém? Nós precisamos viver pelo Espírito, irmãos. Aqui neste mundo nós vivemos pela carne, sim, porque nós precisamos comer, nos alimentar, porque esta casa, esse corpo físico, é a casa onde habita o nosso espírito, é a casa onde habita o novo ser, a nova criatura, que vai compartilhar dentro dela o Espírito de Deus. Porque todo aquele que é nascido e gerado no Espírito, ele se torna o templo do Espírito de Deus. Amém? E nós passamos a novamente sermos herdeiros de uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para nós. Está no verso 4. O eleito agora gerado pelo Espírito, ele confirma essa certidão, essa herança que nos foi preparada desde a fundação do mundo. E no verso 5 diz assim, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por pouco contristados com várias tentações. Verso 6. O eleito, embora tenha sido gerado novamente para uma novidade de vida, aqui neste mundo nós vamos passar por aflições. A palavra de Deus diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, eu venci o mundo. Não foi isso que ele disse? Eu venci o mundo. No mundo nós vamos ter aflições, mas agora nós temos um Pai celestial. Nós temos o nosso Redentor, nós temos o Espírito Santo de Deus morando em nós para nos fortalecer, para nos fazer abrir os olhos, para nos fazer compreender tudo aquilo que nós vamos passar aqui nessa terra. Tudo aquilo que nós precisamos vencer. Porque nós precisamos vencer pela fé e através do entendimento do que é ser o que é ter a tua identidade espiritual. Porque Deus é Espírito. É isso que está dizendo a palavra, isso que diz a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que você se aproxima dele. É pela fé que você entende que ele é Espírito. E é pela fé que você entende que você é um adorador, que tem que adorá-lo em espírito e em verdade. É com o teu espírito que você adora a Deus na carne. Será que a gente consegue entender a profundidade do que é isso, irmãos? Que é pelo Espírito, é pela fé que nós adoramos a Deus na nossa carne, no nosso corpo físico. Que é pela fé que nós temos alegria nas aflições. Que é pela fé que nós honramos o Senhor mediante todas as dificuldades que possam se apresentar aí fora. Porque esse mundo é isso aí. É corrupção. É pecado. É morte. É toda concupiscência que jaz à porta. Porque assim como Deus, no diálogo com Caim, lá no começo disse, o pecado jaz à porta, mas se procederes bem, então vale para nós, essa verdade é eterna, esse princípio é eterno. O pecado jaz à porta, mas nós temos que proceder bem através do Espírito. Assim nós mantemos
o pecado afastado. Assim nós somos exército da resistência de Deus, porque a palavra diz que basta que nós resistamos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? É pela fé que você resiste às tentações e às concupiscências aí do mundo afora. É pela fé que você sabe como se vestir de uma maneira decente a não provocar pecado ao olhar do teu irmão. É pela fé que você entende que você nasce com um talento, mas que você reconhece que o teu irmão também nasceu com outro talento. É pela fé que nós entendemos que o corpo de Cristo aqui tem mão, pé, cabeça, braços, olhos, nariz, boca, visão, ouvidos. E cada um tem a sua função. É pela fé e na santificação do Espírito de Deus que nós apenas tomamos a nossa posição para que fomos escolhidos e reconhecemos o talento do nosso irmão e deixamos ele brilhar. Deixamos ele fluir, porque faz parte do corpo de Deus, porque a função dele não é minha, a minha função é esta, a função do meu irmão eu tenho que louvar a Deus na função dele, porque ele foi escolhido para aquela função. É pela fé e pelo amor fraternal que nós vamos ler nos próximos versículos, que nós, como eleitos, entendemos o que é a palavra humildade. Humildade não é se fazer de vítima, nem de coitadinho, nem de miserável, em aparência. Humildade é você reconhecer as tuas fraquezas. E nas tuas fraquezas, você pedir o poder de Deus para a tua vida. E você reconhecer que naquilo que você é fraco, você tem um irmão do lado que é forte. E você reconhece a fortaleza dele através do Espírito de Deus. E você se une a ele, porque no que ele é forte, no que você é forte, 2 é melhor que 1, diz a palavra de Deus. Se nós entendermos o que é a unidade, a força que tem a unidade, quando Cristo disse, eu quero que eles sejam um contigo, como eu sou um contigo. É interessante, irmãos, porque às vezes a gente acha que a palavra de Deus, que o viver a palavra de Deus é pesado, mas não é. O viver a palavra de Deus está tão mais fácil hoje na nossa vida, porque se nós entendemos e se nós temos esse amor por Jesus Cristo, é muito simples a maneira com que a gente vive dentro da nossa casa. Nós louvamos o Senhor, nós honramos o Senhor com as nossas atitudes de uma maneira natural, se torna hábito. Nós louvarmos ao Senhor. E até o mundo, muitas das coisas do mundo têm os princípios da palavra de Deus. Um tempo desse eu já assisti mais umas 3 ou 4 vezes, porque eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filme. E isso é uma coisa minha, eu acho que Deus me deu, eu não sei, né, é algo que o Senhor colocou no meu coração, que todas as vezes que eu vejo ou ouço alguma coisa, automaticamente, se aquilo que eu estou ouvindo tem um princípio bíblico, já me reporta a minha mente direto para a palavra de Deus. É algo que é simultâneo. Eu não escolho ser assim. Então, um dia eu estava assistindo um filme que vocês já é muito conhecido de vocês, mas eu não sei se vocês perceberam que existe um princípio bíblico ali naquele filme que é tremendo. É o Novo Planeta dos Macacos. Alguém aqui já assistiu esse filme? O Planeta dos Macacos, o último que foi lançado. Já faz tempo que esse filme foi lançado. Já faz tempo. É quando há uma experiência com macacos, os homens fazem a experiência injetando substâncias que transformam um macaco inteligente. Ele passa a ter um raciocínio semelhante ao do homem, humano. E quando ele está encarcerado, que ele vê todos os seus semelhantes, ele tem a saída. Ele descobre como sair, como fugir da jaula, como ser livre. Mas sabe o que é que ele faz? Aquilo que ele recebeu, ele vai dar para cada um dos seus semelhantes, para que eles também se tornem inteligentes. E depois que eles se tornam inteligentes, todos eles saem juntos. Todos eles saem em liberdade juntos. E um dos outros macacos pergunta para ele assim o porquê daquilo, naquela linguagem. Assistam o filme, é muito interessante. E ele pega um gravetinho, ele pega 2 gravetos.
Ele pega um graveto e quebra. E diz assim: macaco sozinho é macaco fraco. Aí ele pega 2 gravetos e une e não consegue quebrar. E diz: macaco unido é macaco forte. Isso não é um princípio bíblico? Irmãos, a nossa vida, ela tem que ser dentro da palavra de Deus. Nós precisamos viver esses princípios bíblicos. Unidos nós somos mais fortes no reino das trevas. Sozinhos nós somos fortes porque temos o poder de Deus que opera em nós. Você tem que ter essa certeza. Mas unidos, a igreja unida, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas casa dividida não subsiste, diz a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que fala. Continuando mais um pouquinho dentro da palavra de Deus, o eleito, ele busca um entendimento maior. A partir do verso 7 fala assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha que verdade maravilhosa, irmãos. Já naquela época, aquele povo pelo qual Pedro estava escrevendo, eles não tinham ouvido, não tinham visto a Cristo, mas eles ouviram falar de Cristo e ele os amou. E nós não vimos em carne, mas nós estamos aqui porque nós o amamos. Nós reconhecemos a Ele como nosso Salvador e esse amor é que nos traz à casa de Deus a louvar. É esse amor que nos traz para a verdade da palavra de Deus e nos faz aplicar cada dia na nossa vida. Nós precisamos amar ao Senhor com atitudes. O eleito de Deus, ele não ama apenas de palavras, mas ele ama com gestos e atitudes. No verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, os quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Que verdade absoluta, irmãos. Os profetas anunciaram a vinda do Redentor. A partir do momento da vinda de Cristo, essa graça foi manifestada. Os profetas falaram do futuro, profetizaram e não viveram essa plenitude até conhecer a Cristo. Eles não viveram, eles morreram. Mas eles aqui, a palavra de Deus diz que eles tinham o Espírito de Cristo neles, e eles falaram através do Espírito, e eles não viveram até chegar à plenitude dos tempos no qual Cristo veio e se manifestou em carne. Pedro teve esse privilégio de viver após a manifestação da graça de Deus, da plenitude de Deus. E nós vivemos esse privilégio de termos sido eleitos pela graça e pelo poder de Deus. Você foi eleito pelo poder de Deus. A Igreja Adventista da Promessa foi eleita pelo poder de Deus. Um homem só, estava num lugar no qual ele sentiu falta de algo ardendo dentro dele. Ele sentiu o calor ferver na sua mente, no seu coração, porque ele leu na palavra que o Espírito de Deus é Espírito de poder, que se manifesta de forma extraordinária. E ele desejou isso para ele. E quando ele desejou isso para ele, ele recebeu e foi batizado com o Espírito Santo de Deus, e agora cheio de poder, foi que ele fundou esta igreja.
escolhida pelo Senhor, pela égide do poder do Espírito Santo. E é pelo Espírito que ela subsiste até hoje na verdade do Evangelho. É pelo Espírito que nós seguimos fiéis à palavra de Deus na verdade do Evangelho. É pelo Espírito de poder de Deus. E o eleito, ele procura o entendimento e o conhecimento da graça de Cristo. Porque ele cinge os seus lombos, ele cinge o entendimento. Ele é sóbrio, ele espera inteiramente na graça que foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Está escrito no verso 13 da carta de Pedro, capítulo 1. O eleito, ele é obediente e pratica a palavra pela qual ele é santificado. Como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes tinham na sua ignorância. Então, o eleito de Deus, ele não fica na ignorância. Ele não serve a Deus pelo que apenas ele ouve. Mas o eleito de Deus, ele tem acesso a este livro santo, no qual aqui a verdade, as características, os princípios eternos de Deus são inabaláveis. Ninguém pode roubar. Ninguém com mensagens que às vezes para nós é escândalo vai roubar o que aqui está escrito. Porque se está escrito na palavra de Deus é verdade eterna. Ninguém rouba. Ninguém confunde a mente do eleito de Deus, porque ele sabe que a verdade de Deus é eterna, é imutável. E o eleito de Deus não se contenta com pouco do reino de Deus, mas ele abre a sua mente, porque o Espírito de Deus é muito mais do que nós vemos e ouvimos até os dias de hoje. Porque Deus tem os seus pensamentos muito mais altos que os nossos. E nós, às vezes, não podemos suportar essa verdade de poder de Deus no seu reino espiritual. Porque nós não queremos crescer. Nós não queremos nos tornar estaturas e árvores frondosas no reino de Deus. Para nós basta apenas sermos crianças e meninos sendo alimentados com leitinho maternal. Mas Paulo escreve que há tempo de ser menino, mas há tempo de se transformar em homens e mulheres santas, cheias da palavra de Deus, para enfrentar as concupiscências do mundo e para ser verdadeiros atalaias de Deus ali fora, para buscar os outros eleitos que ainda se estão perdidos lá fora. Essa é a verdade intrínseca da palavra de Deus, uma verdade eterna, uma verdade perene. E o Espírito Santo de Deus, ele é muito mais do que falar em línguas. O Espírito Santo de Deus é poder que cura, é poder que liberta, é dom de Deus. O Espírito Santo, ele não é propriedade particular de ninguém, mas nós nos tornamos propriedades particulares do Espírito Santo de Deus para ele agir conforme ele quer, quando ele quer e como ele quer. Se existem verdades da palavra de Deus que venha florescendo nos tempos de hoje, é porque é necessário nós avançarmos no reino espiritual, irmãos. Não feche a sua mente para as verdades eternas de Deus que venham a fluir. Se Deus levantar homens e mulheres cheios de poder, no qual vão orar e as pessoas serão curadas, deixe que trabalhem. Não queiram controlar pessoas movidas pelo Espírito de Deus, porque o mar não se pode conter. A força e o poder de Deus não se pode conter. Muitas vezes nós queremos limitar a ação do poder de Deus, porque entendemos errado o que é ser humilde perante Deus. Porque nós tememos que alguém que é usado pelo poder de Deus cresça e saia do caminho e vá para o lado das emoções e vá para o lado pessoal. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus com este medo que nós temos de que as pessoas vão se vangloriar, ou vão crescer mais que o Evangelho. Mas uma coisa eu digo para vocês, as pessoas levantadas com o poder de Deus, elas já estão julgadas diariamente diante do trono do Senhor.
E se o Senhor é capaz de usar uma mula para falar a sua mensagem de poder, Ele vai levantar qualquer um de nós aqui nessa igreja, ou fora da igreja, ou de qualquer outro lugar, porque o poder é dEle, a palavra é dEle. Não é o vaso maior do que a mensagem de poder. Mas é a mensagem que tem poder. É a semente que é lançada, que brota. Porque é o Espírito que rega, diz a palavra de Deus. Sim, nós temos que ter o conhecimento e temos que ter a direção de Deus, o entendimento, a sabedoria de Deus através do Espírito, para entendermos quando isso acontece, para deixarmos o avivamento fluir. Precisamos buscar entendimento e sabedoria de Deus para não tolhermos o avivamento de Deus, porque coisas extraordinárias vão acontecer que vão fugir do nosso entendimento e nós não saberemos discernir pela carne o que é de Deus e o que não é de Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Nós só saberemos discernir pelo Espírito de Deus o que é de Deus, o que não é de Deus. Mas enquanto nós não crescemos espiritualmente na nossa mente, o reino das trevas avança. Porque eles são conhecedores de todas as coisas do reino de Deus. Nós, se não buscarmos, não seremos. Não somos conhecedores. Mas nós precisamos entender a verdade intrínseca de Cristo. Que foi com precioso sangue, não foi com coisas corruptíveis, não foi com prata, não foi com ouro, foi com o sangue imaculado de um cordeiro incontaminado. Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor. Debaixo dos seus pés, do escabelo de seus pés, não há ser entre o céu e a terra que seja maior do que Ele. A partir do momento que você entender essa verdade, e aceitar que o poder é de Deus, que é Deus que usa o seu poder em nós quando e como Ele quer, seja por palavra, seja por atitude, seja por oração, é Ele que usa esse poder quando Ele quer, através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como agir, não sabemos como pedir, mas Ele intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Paulo reconhece as suas fraquezas e ele diz, vocês sabem muito bem o momento que ele fala com Deus para tirar aquela fraqueza no qual trazia a ele dor. E o Senhor disse, a minha graça te basta. E ele entende, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então olhe para dentro de você, reconheça a sua fraqueza diante de Deus. E diga a Ele, Senhor, eu sou fraco nisto. No meu dia a dia eu não consigo vencer esta tentação porque eu sou fraca. Porque a minha carne, ela fraqueja nessa hora. Então nessa hora, Senhor, me enche do teu Espírito e o meu Espírito e o teu Espírito domine a minha carne, que eu não consigo dominar. E o Senhor vai fazer isso por você, porque é promessa dele, está escrito na sua palavra. Está escrito na sua palavra. Você vai ser mais do que vencedor através de Cristo, está escrito na palavra. Mas desde que você reconheça que o teu espírito tem que estar alinhado com o Espírito Santo de Deus. Porque é só assim que nós vamos vencer o reino das trevas. Porque o reino das trevas não quer nenhum eleito de Deus sendo luz lá fora. Porque quando nós somos luz lá fora, o que acontece? A palavra de Deus, numa alusão, ela diz, né, que quando você coloca um candeeiro, o que acontece? Né? Quando você coloca uma luz num determinado ponto, o que acontece? Aquele ponto, as trevas são dissipadas. E o que se aproxima daquela luz? Todas as pessoas ou todos os seres, se você foi já num sítio, você coloca uma luz, o que fica ao redor dela? Seres vivos, mosquitos, vagalumes, tudo se aproxima. Então quando você brilha lá fora, você dissipa as trevas onde você está e os seres se aproximam de você. As pessoas se aproximam de você. Porque elas estão em trevas, estão necessitadas, elas veem a tua luz e querem usufruir da tua luz.
E o reino das trevas não quer que você brilhe. Mas você só vai brilhar se você comer a palavra de Deus, se você estiver revestido desta verdade, se você estiver revestido do Evangelho de Cristo, no qual Ele nunca vai te deixar sozinho. Porque Jesus disse, não vos deixareis sós. O eleito de Deus, ele reconhece a hora dele se levantar do seu leito. Porque ele entende que Jesus está na brecha por ele. A Bíblia faz uma menção em Salmos 106, verso 23, diz assim: por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Jesus, Ele está na brecha por cada um de nós. Em Romanos 8:33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, irmãos, por que nós tememos? Por que nós temos medo, às vezes, de enfrentar o que nos surge aí fora? De falar do Evangelho para alguém que está em trevas, não importa o que ele siga. Se ele se aproxima de você, é porque Deus permitiu que ele se aproximasse de você. E o que você tem dentro de você, você tem que dar. Você tem que fazer igual Pedro e João quando estavam passando na porta do templo Formosa. Que havia um coxo sentado à porta pedindo esmola. Pedro disse a ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta e anda. Eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho ouro nem prata. Mesmo que você tenha ouro e prata, não vale de nada no reino espiritual. Porque o que vale no reino espiritual é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. É nesse momento que você se confronta com qualquer necessidade aí fora e você não teme, porque você sabe a quem você serve, porque você sabe que o teu Redentor vive, porque você sabe que Ele é um contigo. Então a tua fé é inabalável, porque você tem a certeza que Jesus é um com você. Há muitos eleitos que não estão sentados à mesa para usufruir de tudo que o Senhor oferece. Há muitos eleitos que estão na casa de Deus, mas comem apenas as migalhas que caem da mesa do Senhor. E há uma palavra de comando essa noite para você, eleito de Deus. Chega de migalhas. Chega de migalhas. Você tem que usufruir do reino de Deus por completo. A mesa do Senhor está posta. A mesa do Senhor tem porções e mais porções de fé. A mesa do Senhor tem o Espírito Santo de Deus que vai agir através de você em qualquer necessidade da tua vida para abençoar outras vidas. Porque o Espírito Santo de Deus, a função dele é convencer o homem do pecado. Não é isso que diz a palavra de Deus? Que é o Espírito que convence o homem do pecado? Então nós temos que levar o Espírito de Deus para o mundo, para que os homens sejam tocados, que eles se arrependam, que eles confessem o Senhor Jesus como seu Salvador, porque eles também são eleitos pela presciência de Deus, desde a fundação do mundo. O reino de Deus não é privilégio só meu, não é só privilégio seu. O reino de Deus é para todos os seus filhos, todos aqueles que Ele ama. E que Ele deseja ardentemente trazê-los para perto. Ardentemente. Mas para isso nós temos que nos revestir de armas não carnais. Amém? É hora de levantar e crer na verdade do poder do Evangelho de Cristo. Nós precisamos crer que o Evangelho tem poder nos dias de hoje, assim como tinha na época de Pedro e Paulo, de todos os apóstolos.
Paulo se considerava fraco na sua carne, mas ele era tão cheio do poder de Deus que a sua sombra curava. E ele não se engrandecia por isso, mas ele sempre dizia: o teu poder me aperfeiçoa na fraqueza. E aquele mesmo poder que operou na ressurreição de Cristo, que o trouxe para o seu novo reino eterno, para nos dar esperança, para mostrar que tudo aquilo que foi profetizado sobre ele e todas as suas palavras eram reais e verdadeiras, é o mesmo Espírito que opera hoje. É o mesmo Espírito que pode operar hoje. E nós precisamos levantar dos nossos leitos, levantar da nossa cama. Muitos querem se encher de poder, mas poucos querem padecer por Cristo. Na primeira necessidade aí fora, na primeira aflição, o Evangelho já fica de escanteio, já fica de lado. Agora eu vou resolver esse problema que me surgiu, vou ficar no meu leito de novo. É como um soldado que se fere em batalha e vai para o hospital. Mas ele se fere, vai para o hospital, é tratado e volta para batalhar. Muitos eleitos não voltam para batalhar, permanecem no leito do hospital, querendo serem tratados e tratados e tratados e tratados, e ficam com medo de sair novamente e de se ferir novamente na batalha. Mas o Senhor diz que é tempo de nós tomarmos a nossa armadura. É tempo de nós nos revestirmos do poder de Deus verdadeiramente. Chega de viver de palavras. Vamos viver de atitudes. Vamos ser pessoas que ao botar o pé no chão, o inferno treme. Vamos nos tornar filhos. Você já se tornou filho. Aceite a tua identidade de filho, eleito de Deus. Então não tema o inferno, não tema nada que possa vir te abalar, porque você é um com Cristo. E se você é fraco, Ele é forte por você, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, aleluia. A palavra de Deus em Isaías 54:15 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. É o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Em Apocalipse 17:14, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Se nós entendemos de verdade esta palavra, esta realidade para a nossa vida, aceitando que somos gerados no reino de Deus, através da sua palavra, no Espírito, no reino das trevas, você faz diferença. Você é luz. O exército de Deus é invencível. A igreja de Deus é invencível. Não precisamos temer. Há centenas de vezes que o Senhor fala na palavra: não temas, não temas. Eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. Nossa carne é corruptível, então nós ficamos doentes. Nós pegamos gripe. Muitas pessoas têm infelicidade de ter doenças piores. Doenças que deixam acamadas, doenças que levam ao leito de morte, sim. Mas é a carne que é corruptível. Mas até para a carne corruptível, há o poder da graça de Deus, quando há fé. É a palavra de Deus que diz, não sou eu quem digo. Precisamos ter fé, precisamos fazer nossa fé crescer como uma árvore frondosa. E vivermos a realidade desta palavra na nossa vida. Porque às vezes, eu me lembro, aqui nesse púlpito, eu frequento essa igreja há tantos anos, e quando a palavra é cheia da unção de Deus, ela permanece para sempre no nosso coração, e a gente lembra de tempos em tempos da palavra que é ministrada aqui na frente. A gente lembra, porque o Espírito Santo nos faz lembrar dessa palavra.
E o pastor Dirceu, ele sempre fala uma citação de um escritor, que eu não lembro o nome, no qual ele diz: se precisar, use as palavras. Se precisar. Aquele que vive pelo poder do Evangelho, ele salva outras vidas em silêncio. É a verdade da palavra de Deus. Suas atitudes mostram a sua identidade no reino das trevas e no reino aqui físico, porque as pessoas veem você. E elas veem Cristo em você. Elas reconhecem Cristo na tua imagem. E é esse o objetivo do Evangelho de Deus. Nos transformar parecidos com Cristo, porque nós precisamos nos tornar um com Ele. Esse é o maior desejo do coração de Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 17. Eu amo e não canso de dizer que eu amo esse capítulo. Eu amo esse momento de Jesus orando por nós que ainda nem existíamos naquela época e somos mencionados. Eu amo porque o seu amor é eterno e Ele pensou em mim, Ele pensou em você e Ele disse: Pai, eu quero que eles sejam um. E nós precisamos ser um com o Senhor. Nós precisamos ser um com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos divergir em nossos objetivos de usar o poder do Evangelho para salvar as vidas. Nós precisamos ser um. Nós somos um corpo. O corpo anda numa mesma direção. E ele é forte quando ele anda numa mesma direção. Eu quero crer que Deus esteja movendo no reino espiritual ainda muitas pessoas para nos fazer crescer espiritualmente. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio com toda a força do meu coração que nós vamos viver o poder de Deus aqui nessa igreja de uma forma espetacular. Porque se esta igreja é confirmada por Deus, se ela foi escolhida pelo Espírito Santo de Deus para existir, é porque algo extraordinário Deus tem reservado para ela. E a igreja sou eu, a igreja é você. Vamos desejar mais do Senhor. Vamos desejar mais do Espírito de Deus. Vamos viver mais pelo Espírito e menos pela carne. Vamos parar de querer o tempo todo, as 24 horas do dia, ou 8 horas, tirando as 8 horas que você passa dormindo ou laborando no seu trabalho. Vamos tirar horas para desejarmos mais do reino de Deus, porque nós vamos precisar nos últimos tempos. Nós já estamos vivendo nos últimos tempos. Para nós é últimos tempos. Não sabemos qual o tempo que resta para que o mundo seja alcançado pelo poder do Evangelho de forma plena e assim vir o Senhor. Nós não sabemos. Mas para mim e para você, no tempo da nossa vida, que nós somos como a erva que perece, está escrito no capítulo também de Pedro, de 1 Pedro, nessa carta, que a carne é como a erva que perece, amanhece e à tarde morre. Enquanto temos vida, nós podemos ser instrumentos de Deus para o seu reino. Se nós desejarmos ser, se nós nos dispusermos ser instrumentos de Deus para o reino de Deus, para abençoar vidas, para levar amor, para levar palavra de cura, para fazer oração de poder, para fazer com que nossos filhos, através do ensino, desejem ser batizados com o Espírito Santo. Precisamos ter mais unção de Deus em nossas vidas, para que essa unção transforme outras vidas em mais poder de Deus, para fazer a diferença lá fora. Porque se tem muita gente enganando os escolhidos de Deus lá fora, nós precisamos ser quem fala a verdade e traz eles para perto do Senhor de forma verdadeira, para que eles vivam a plenitude do Evangelho. Você sendo conhecedor dessa palavra, você também tem que desejar que outras pessoas também sejam. Porque é esse o poder do Evangelho para se manifestar, para a salvação das vidas, para a cura física, para a cura espiritual. Isso é consequência. Isso é consequência para os eleitos de Deus.
viver essa plenitude, viver esse amor, viver Jesus, ser um com Ele. Isso tem que ser o maior desejo de cada um dos eleitos, ser um com o Senhor. Porque nós vamos viver daí no mundo, nós vamos ser felizes, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, porque o Senhor diz que os seus filhos, eles foram criados para serem cabeça e não cauda. Está escrito. Então você não precisa buscar primeiro essas coisas. Busque primeiro o reino de Deus, é o que diz a palavra. Busque o Senhor, seja um com Ele, que você vai fazer a diferença no mundo. Deus vai te colocar como cabeça, para você mostrar para as pessoas que estão abaixo de você como é trabalhar com integridade, como é vender sem enganar o cliente, como é agir com princípios eternos. Pessoas que fazem a diferença, sendo sinceros em tudo aquilo que fazem no seu trabalhar. Como empresários, não vão bular fisco, como empresários não vão enganar ninguém para ter mais lucro, porque eles são filhos eleitos de Deus e vivem a palavra de Deus. É isso que o Senhor requer de nós. Como empregados, vão respeitar os seus chefes com a autoridade que eles têm sobre você, vão respeitar, não vão tirar a sua autoridade, não vão afrontá-los, mas vão aprender a serem submissos, porque eles têm autoridade sim, mas você mantendo o princípio, você sendo luz, você vai ser alcançado e um dia o Senhor vai te colocar no lugar dele para você abençoar outras vidas também com as verdades praticadas por você. É assim que funciona o reino de Deus, na verdade, nunca na mentira. Nunca na mentira. Porque nós somos nus diante do Pai. Nós podemos nos vestir, colocar máscara se quisermos para qualquer pessoa lá fora. Mas diante de Deus nós somos transparentes, nós somos nus. E se nós não temos nada do que nos envergonhar diante do Senhor, se o Senhor pode olhar para nós e alegrar-se olhando para nossos olhos e dizer: este é o meu filho amado, no qual eu comprei a preço de sangue, e Ele me honra com as suas atitudes, Ele me honra com a sua vida, Ele me honra com a sua palavra. Ele é santo nesse mundo, porque eu chamei Ele à santidade, e Ele é um comigo. E o Senhor deseja dizer isto, olhando para você. Ele deseja essa unidade. E eu desejo ardentemente que cada um dos eleitos de Deus, presentes ou não presentes, ou ainda lá fora, tenha a oportunidade de serem gerados, de ter essa identidade com o Senhor e de usufruir do reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque esse é o maior desejo do coração de Deus. Amém.